Você sabe o que foi a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu de dezembro de 1864 a março de 1870 e colocou o Paraguai contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai. A guerra foi o resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações latinas possuíam durante a década de 60. Nesses anos de conflito, o maior prejudicado foi justamente o Paraguai, que teve sua economia arrasada. E estima-se que o total de mortos esteja entre 130 e 300 mil mortos. Mas o que deu início à guerra? Diferente do que diz a maioria, a Guerra do Paraguai ela não teve início graças ao imperialismo inglês, porque o Paraguai não era nada além de mais uma nação agrária na América Latina, ou seja, não apresentaria nenhum perigo ao Reino Unido. O conflito em si começou em 1862, quando Francisco Solano Lopes tentou uma aproximação com os federalistas de Urquiza e com os blancos uruguaios, que era o partido que na época estava em uma disputa pelo poder com os colorados, apoiados por Brasil e Argentina. A aproximação do Paraguai com os blancos aconteceu porque o Paraguai não tinha nenhuma passagem para o mar. Então, os dois eram aliados. Porém, o Brasil, que apoiava o outro partido, já tinha interesse em ajudar e tinha sido pressionado pelos colorados a intervir militarmente no Uruguai. E assim fez, somente para manter seus interesses econômicos, assim colocando os colorados no poder. Os paraguaios até tinham mandado um ultimato ao Brasil, deixando claro que não queriam a intervenção, mas a carta foi ignorada. Após isso, Solano Lopes ordenou um ataque ao Brasil, que começou pelo Mato Grosso. E no mesmo ano, uma embarcação brasileira, que navegava no rio Paraguai, foi capturada e aprisionada. Após os ataques no Mato Grosso, a guerra teve seu início. A invasão do Mato Grosso aconteceu em 26 de dezembro de 1864. O ataque paraguaio ao Brasil foi uma represália à invasão do território uruguaio, conduzida pelo governo brasileiro em favor dos colorados e contra os blancos, que eram aliados de Solano Lopes. A ocupação paraguaia no Mato Grosso foi conduzida por 7.700 soldados, que derrotaram facilmente as fracas forças da defesa da região, cerca de 900 militares do exército e 3.000 membros da Guarda Nacional. Esse território continuou sob posse paraguaia até meados de 1868, principalmente devido à dificuldade de acesso ao Mato Grosso. Naquela época, o único caminho para essa província consistia na navegação dos rios da Bacia Platina. Em seguida, as forças de Solano Lopes foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano enviou milhares de soldados para o Uruguai com o objetivo de socorrer os blancos na guerra contra o Brasil e os colorados. Para isso, solicitou passagem ao presidente argentino. Mitre, que era o presidente argentino na época, era aliado dos colorados na Guerra Civil Uruguaia. Então, negou os direitos de passagem às tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. Essa declaração de guerra ocasionou o surgimento da Tríplice Aliança, formada por Brasil e Argentina, juntamente com os colorados uruguaios, para lutar contra o Paraguai. Essa aliança foi formalizada em 1º de maio de 1865. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul e em Corrientes foi um grande fracasso. As tropas paraguaias conquistaram a inimizade das populações locais por causa dos saques realizados,
e foram cercados por tropas adversárias, sendo forçadas à rendição ou retirada. A partir dessas derrotas, que ocorreram na segunda metade de 1865, o Paraguai assumiu uma posição defensiva na guerra. Coube aos membros da Tríplice Aliança organizar os ataques contra as forças paraguaias, posicionadas defensivamente no sul do país. Para o Brasil, a guerra representava um verdadeiro pesadelo logístico, uma vez que aconteceria em uma região de difícil acesso, distante dos grandes centros brasileiros. Um confronto extremamente importante para os rumos das guerras aconteceu em junho de 1865, a Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima, destruiu parte considerável da frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas platinas para a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo-o de receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Além da derrota em Riachuelo, as derrotas nas campanhas do Rio Grande do Sul e em Corrientes mantiveram o Paraguai em uma posição defensiva. Então, por que a guerra se estendeu tanto? Primeiro, o desentendimento no comando dos exércitos da Tríplice Aliança. Esses desentendimentos atrasaram as ações militares. O comando das tropas era a função de Mitre, mas problemas do convívio com o Marquês de Tamandaré atrapalhavam o gerenciamento das tropas e a tomada de decisões. Segundo, a geografia do território paraguaio. Repleto de pântanos, este território impedia as movimentações militares e o melhor posicionamento de artilharia durante as batalhas. Junto com isso, como resultado de anos de isolamento do Paraguai, as ações militares eram dificultadas, uma vez que a liderança militar tomava ações mais conservadoras, que eram motivadas pelo desconhecimento deste local. E em terceiro, a maior disponibilidade das tropas para o exército paraguaio. Com a moral mais elevada por terem sido convencidos por Solano Lopes que a guerra era um conflito em defesa da independência paraguaia. Outros destaques podem ser feitos dessa fase defensiva do Paraguai na guerra, tais como a Batalha de Tuiuti, travada em 1866 e 1867, tanto quanto a vitória da Tríplice Aliança. Uma grande derrota brasileira aconteceu na Batalha de Curupaiti, onde grandes quantidades de soldados brasileiros morreram. Variam entre 4.000 e 9.000 mortos. A fase final da guerra foi marcada pelo esgotamento do Paraguai e pelas sucessivas derrotas. Depois da conquista de Assunção, a guerra transformou-se em uma caçada a Solano Lopes, que foi considerado traidor da pátria pelo governo provisório paraguaio, a partir de 1869. Neste período, os exércitos brasileiros foram liderados por Caxias, o maior nome do exército brasileiro. A partir dos finais de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros foi assumida por Conde Deu, já que Caxias era contrário à continuação do conflito. A caçada a Solano encerrou-se na Batalha do Cerro Corá, em março de 1870, quando os soldados brasileiros mataram o ex-ditador paraguaio. Assim, finaliza a Guerra do Paraguai. Consequências da Guerra do Paraguai. A guerra, que terminou em 1870, trouxe consigo várias consequências, tanto para o Paraguai como para os outros países envolvidos e a América Latina como um todo. Dentre os efeitos da guerra, nós podemos citar a morte de aproximadamente 300.000 pessoas, entre civis e militares, e cerca de 70% da população paraguaia foi exterminada, levando o país a um imenso fracasso, pois não haviam quase trabalhadores, só mulheres, crianças e alguns homens, tornando a missão de reconstruir tudo muito mais difícil. O Paraguai nunca mais voltou a ter bons índices de desenvolvimento industrial ou econômico. A população paraguaia passou a viver basicamente de agricultura e subsistência,
já que não haviam operários o bastante para movimentar o setor industrial. O Paraguai teve que abrir mão dos litígios territoriais que tratavam com o Brasil e a Argentina, e o país só não perdeu mais do seu território para a Argentina porque o Brasil não permitiu, defendendo a soberania paraguaia e evitando o maior fortalecimento dos argentinos. Em meio a todas essas destruições, a Inglaterra, que não participou diretamente da guerra, foi o único país que lucrou com essa guerra, porque ela ampliou seus mercados na América, emprestou dinheiro para a reconstrução do Paraguai e para o Brasil, e assim aumentou suas dívidas com os ingleses. Assim sendo, a Inglaterra aumentou sua influência sobre o continente latino-americano.